Olá pessoal, bem-vindo ao canal À Esquerda. O nosso entrevistado hoje é Marcelo Freixo, deputado campeão de votos. Eu queria que a Vanessa começasse com a primeira pergunta, Vanessinha. Primeiro eu quero dizer da alegria nossa, né, de ter aqui no canal À Esquerda o Freixo. E dizer, viu, Freixo, que nós estamos aqui, eu e Lindbergh, e o nosso propósito é trazer todas as pessoas que têm compromisso com a luta do povo brasileiro, compromisso com a democracia, que combatem essas reformas, que são reformas draconianas para retirar direitos do povo, e não para resolver o problema da economia brasileira, né? Então, para a gente é uma alegria. Eu não sou do Rio de Janeiro, nós temos aqui dois cariocas, apesar do Lindbergh ser nordestino, mas é do Rio de Janeiro. E é uma alegria para mim. Então eu queria começar, Freixo, perguntando, não sei como é que vocês estão sentindo, o Lindbergh não fala noutra coisa, a cada 10 palavras, 2 é sobre o caos que se passa e que está envolvido o Rio de Janeiro, não é? Primeiro, a gente teve aquele fuzilamento, não é? De Evaldo Rosa. Foi no domingo, dia 7, em Guadalupe, não é? 80 tiros. Algo assim, não é? Que corta o coração da gente, porque não foi uma bala perdida. Não foi o que já é extremamente ruim, duro, cruel de a gente aceitar. Agora, 80 tiros. 80 tiros. Então, que você começasse falando um pouco disso e da reação das autoridades do Rio de Janeiro. Claro. Bom, primeiro que é um prazer estar à esquerda com vocês. E nós deixamos para você pedir para as pessoas se inscreverem no nosso canal. Olha, isso é muito importante, porque eu acho que cada vez mais esse processo da luta pela democracia passa também pela democracia da forma da gente se comunicar, né? Antes desse canal existir, antes dessa iniciativa, eu tomei um café da manhã com o Lindbergh, lá no Rio de Janeiro, eu, ele e a Antônia, e a gente falava sobre isso e a gente estimulou muito, porque é decisivo. A gente precisa criar canais que a gente possa aprofundar o debate da gente, que a gente possa chegar nos lugares, e para isso acontecer, as pessoas têm que entrar, têm que assinar, têm que divulgar, né, têm que acompanhar. Isso é muito importante. Isso, as redes sociais hoje, elas são instrumentos de luta muito permanentes, né? Enfim, a gente pode ter surpresas nas redes sociais, a gente não controla tudo, mas é um instrumento de luta eficaz. Então acompanhem a esquerda, se posicionem, divulguem o máximo possível. Eu estou acompanhando, estou adorando as entrevistas, estava doido para estar aqui. Eu adorei aquela dancinha, eu adorei aquela dancinha. Liguei para ele, falei, adorei a dancinha. A fala da entrevista, a dancinha é maravilhosa. Mas dizer que o Rio de Janeiro vive, talvez, eu já acompanhei muito momento ruim do Rio, né? Eu estou na militância há muitos anos, mas em termos de tristeza, né? Em termos de dor, o que a gente viveu nos últimos dias no Rio de Janeiro, de domingo para cá, é muito difícil. É muito difícil, porque é um negócio assim, você imagina um domingo, que já tem uma simbologia de domingo, né? É o dia da família. Aquela família que foi fuzilada pelo exército dentro de um carro, eles estavam indo para um chá de bebê. Isso é muito a cara de um domingo no Rio de Janeiro, no subúrbio carioca. Guadalupe é um bairro da Zona Norte do Rio, perto da Zona Oeste, marcado pelo abandono do Estado, pelo abandono das políticas públicas. Você imagina uma família, um cantor, um apaixonado pelo samba, reúne a família inteira. Estava uma criança de 7 anos, uma criança de 13, sua esposa, seu sogro, num carro, indo para um chá de bebê, e de repente são fuzilados por 80 tiros mandados ali por uma tropa do exército, né? A reação das autoridades, a gente vai falar sobre isso, é inacreditável. E aí passa esses 80 tiros, né, no domingo. No dia seguinte à noite tem uma chuva que acaba com o Rio de Janeiro na segunda noite, na terça-feira, a inoperância do prefeito, a irresponsabilidade de todos eles, e 10 pessoas mortas, né? Então aí em 3 dias nós temos tragédias sucessivas, com morte, com desesperança, com desencanto, que assolam o Rio de Janeiro. E assolam o país, né? Enfim. E aí, pontos para ir além do lamento, né? Todo o afeto, todo o carinho a essas famílias. Eu vou estar recebendo a família atingida pelo Exército amanhã no Rio de Janeiro, né? Então vou receber essa família, vou conversar, vamos dar assistência a essa família. A gente, hoje aqui no Parlamento, deu entrada num requerimento também de crédito extra para o Rio de Janeiro na ajuda de um valor de 1,2 bilhão, que é o valor da intervenção. Então, se teve dinheiro para a intervenção, tem que ter dinheiro para recuperar a cidade, reconstruir casas e assistir as famílias. Então, assim, são iniciativas concretas, materializadas, de reação que a gente precisa ter.
Mas eu queria aprofundar um debate que eu acho que a gente não pode deixar passar. Esse canal de vocês é um canal fundamentalmente de luta pela democracia. Foi isso que pautou todas as conversas que eu assisti de vocês e eu assisto. Não dá para achar que a responsabilidade dos 80 tiros é daquele grupo de jovens fardados do exército com fuzil na mão, despreparados, que fuzilaram um carro. Não dá para a gente achar que está resolvido. Prendemos 10. Eles não atenderam o protocolo do exército, como disse o chefe do exército. Não, para tudo. Nós temos um presidente que estimula a violência letal. Nós temos um governador que estimula a violência letal do Estado. Nós temos um presidente que vive defendendo o porte de armas e a posse de armas. Nós temos um presidente que diz que o policial, quando mata, fez bem a sua função. Que ele não pode esperar, ele tem que... E que ele tem que atirar. Nós temos um ministro que defende o excludente de licitude, ou seja, amplia a ideia de legítima defesa, no fundo, para permitir que as pessoas possam matar mais, que as forças policiais possam matar mais. Né? Isso está no pacote do Moro. Nós temos um governador que a polícia, quando fuzilou um grupo de jovens, sim, envolvidos com tráfico, mas foram fuzilados, homenageou os policiais. Nós temos prefeitos que fazem a mesma coisa, é o caso do prefeito de São Paulo e de outros prefeitos. Nós temos deputados que fazem falas de homenagem à violência policial. Então, qual é a linha, Vanessa Lindbergh, qual é a linha que separa o policial herói do policial que não serve? É quem está dentro do carro. Porque se dentro daquele carro nós tivéssemos criminosos, esses mesmos garotos que hoje vão passar a sua vida na cadeia, perderam a sua carreira no exército, em sua vida arruinada, esses garotos estariam sendo homenageados aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Esses garotos estariam recebendo medalha do Bolsonaro. O presidente da República hoje estaria entregando uma medalha no peito de cada um desses jovens que hoje estão massacrados, presos no exército. O que separa isso? É o bom senso que um jovem do exército com fuzil na mão tem que ter? Por que foram 80? A gente precisa pensar nisso. Por que 80? Não foram 3 tiros. Foram 80 tiros. Se são 10 presos, é uma média de 8 tiros por jovem. Como é que alguém dá 8 tiros? Ele tem que ter muita certeza do que ele está fazendo. Ele estava buscando ser herói. Ser herói em nome de quem? Em nome do que diz o presidente. Claro. Em nome do que diz o ministro. Em nome do que diz o governador. Essas autoridades têm responsabilidade. Essas autoridades são covardes quando abandonam agora esses soldados. Eles têm responsabilidade. Você veja, a primeira medida do governo Bolsonaro qual foi? Ampliar a possibilidade da propriedade da arma. Sim, da posse de armas. Da posse de arma. O que vai aumentar, inclusive, primeira o número de medida. Pois é, as mulheres serão as maiores vítimas. Vanessa, porque elas são agredidas, espancadas. E se o marido tiver uma arma, o que ele vai fazer? Matar. Tirar a vida de uma mãe. Então, olha, para reforçar o que o Freixo falou, os números de janeiro a fevereiro, Freixo, o aumento da letalidade policial no Rio de Janeiro, 18%. 2018 foi o ano com maior letalidade policial. Já tinha esse discurso aí. Agora foram 305 mortes no Rio de Janeiro. São Paulo cresceu mais de 40%. São Paulo foram 195 mortes de janeiro a março. O governador de São Paulo, Dória, também é o mesmo discurso. O mesmo discurso. O discurso do vítima, atirar na cabecinha. Sim. E aí não tem responsabilidade quando esses garotos atiram? Por que eles atiraram? Ah, não, mas eles não podiam ter atirado. Mas espera aí, a política de segurança pública depende então da qualidade da vítima? Se ali fossem criminosos, eles estavam certos, eram homenageados, a política estava certa. Mas como eram pai de família e eles confundiram, a responsabilidade não é só desses garotos. Eu não estou com isso querendo politizar ou levar para um lado. Não somos nós e nem é você. Não, em cima da realidade. Contrário. Olha aqui, ó, o que disseram os governantes. Isso está publicado em todo que Sobre o episódio. Sobre o episódio, sobre esse massacre. Os 80 tiros, fuzilamento. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, não me cabe fazer juízo de valor. Um governador de um estado que acontece um fuzilamento com 80 tiros... Ele é covarde. Não, ele é mais do que isso. Ele está sendo conivente, na minha opinião. Desculpa, ele está sendo conivente. Mas ele devia ser solidário aos jovens. Pois é, aos jovens, ele devia ser... Ele não emitiu uma palavra sobre a família vítima. E ele devia, por coerência, ele devia ser solidário aos soldados. É verdade. Ele devia ser solidário aos soldados, porque os soldados cumpriram a ordem dele. O ministro da Justiça... Por mais que ele seja governador e seja do Exército. O que é que disse o ministro da Justiça? Fatos que podem acontecer. Com os outros, né? Com os outros. Fatos que podem acontecer. Ou seja, ele defendendo, reforçando a defesa
do armamento, não é? De você matar sem você ter certeza, ou seja, dá esse direito de tirar a vida. Vanessa, o carro-chefe do pacote do Moro é o excludente de ilicitude. Vamos conversar sobre isso. É o pacote dele. E aí, relembrando aqui uma fala anterior do presidente Bolsonaro, se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Mas sobre Bolsonaro vale dizer que ele não falou nada sobre a Essa fala é anterior, mas é nisso que os jovens se espelham, como você disse. Mas vários tweets e um silêncio absoluto nisso. Freixo, eu fui relator de uma CPI sobre extermínio da juventude negra. Porque numa situação como essa, a avaliação ali é subjetiva. E não tem como não dizer que era uma família de negros. Negros! Porque isso não é detalhe. Claro. Tem um racismo estrutural. Né? Olha, no ano passado foram assassinados no Brasil 62 mil pessoas. O número subiu. É o maior índice. A gente chegou a 30 por 100 mil habitantes, que a gente nunca tinha chegado. Agora, quando vai ver o número de jovens, é lá em cima. E 77% desses jovens são jovens negros. Freixo, viu, Lindbergh, antes de ele responder sua pergunta, seria importante que as pessoas que estão nos acompanhando, elas não são muito acostumadas com esses termos mais técnicos, né? Auto de resistência, excludente de ilicitude. Então, quando você falar, explique aí, fale para as pessoas entenderem melhor. Você sabe que isso sempre me chama a atenção, porque eu tenho muitos anos de militância na área de segurança pública, de direitos humanos, e se tem um termo que os setores das favelas conhecem, é auto de resistência. Isso é muito curioso, né? Tem setores da classe média com acesso à informação, com acesso ao mundo universitário, que não sabem. Mas na favela, você pergunta o que é auto-resistência, o cara sabe. Claro, é um negócio que atinge diretamente a essa comunidade. Auto-resistência é quando a polícia mata alguém num conflito. Isso é um termo oriundo da ditadura. A polícia matou alguém num conflito, isso é uma auto-resistência. Então tem uma previsão legal. A polícia pode matar na sua defesa ou na defesa de terceiros, né? E aí, nesse sentido, você ganha uma legalidade daquilo ali. Isso, enfim, você pode pensar que tem um sentido. O problema é que quando você vai fazer algumas pesquisas recentes, como do professor Inácio Cano, professor da UERJ, no Rio de Janeiro, você constatou que no momento do Rio de Janeiro, mais de 70% dos chamados autos de resistência, o tiro tinha sido dado por trás, na nuca e a curta distância. Execução. Isso não caracterizava o conflito ou a defesa da sua vida ou a defesa de outros. Caracterizava execução sumária. Então, essa pesquisa do Inácio Cano mostra bem que não se trata de um conflito. Ou seja, por dentro da possibilidade do conflito, a lei possibilita ou acaba mascarando uma prática que é a da execução sumária, em números cada vez maiores. Né? Na verdade, em números num tempo da democracia, que nós não podemos pensar que o Estado pudesse matar tanta gente assim. No Rio de Janeiro nós chegamos a ter uma média isso é impressionante, de 3 pessoas mortas por dia pela polícia. Qual é a polícia do mundo que mata 3 pessoas por dia, não tem guerra civil e isso é visto como normal? Num lugar como o Rio de Janeiro, 3 pessoas por dia. Então assim, esse número, e é claro que isso leva também a um número muito grande de policiais mortos. Nós chegamos a ter no Rio de Janeiro um policial morto a cada 2 dias, o que também é um número assustador. Claro, é a lógica da guerra, do matar e morrer. Por isso que mais mata é que mais morre. Sempre. Por isso que isso não é bom para a polícia. Isso é bom para os senhores da guerra. Os que vendem arma, os que vendem munição, os que se elegem com o discurso do medo e do ódio. Para eles é bom. Para o restante da população e para a polícia não é bom. Por isso que a gente precisa insistir num debate alternativo de projeto de segurança pública. Então vamos lá. Então, auto de resistência é isso. E é interessante o nome, viu, Lindbergh? Porque o que é auto de resistência? O cara morreu porque ele resistiu a um auto de prisão. Então, ele é o responsável pela sua morte. É isso que a lei diz. E quando você vai numa delegacia, quem vai na delegacia dar entrada no auto de resistência é o próprio policial que matou. Né? Então ele vai numa delegacia e fala, olha, teve um auto de resistência. Em regra, o delegado começa a investigar quem morreu. Por exemplo, pega lá o cara que morreu no conflito com a polícia. Vê se ele tem passagem pela polícia. Tem passagem pela polícia. Arquiva. E aí pode ter sido uma execução sumária. Mesmo sendo ele uma pessoa com passagem pela polícia. Né? Esse caso, com 80 tiros no carro, não tinha como ser auto-resistência porque tinha uma criança dentro do carro. Mas em diversas outras situações, Costa Barros, por exemplo, chegou a ser dada entrada como auto-resistência. E nós temos inúmeros casos
de auto-resistência, Morro do Borel, tantos casos. O que o projeto do Moro mexe nisso? O projeto do Moro cria um outro termo que Vanessa tem razão, a gente também tem que explicar. Excludente de ilicitude. O que quer dizer isso? Né? Ele está excluindo, por isso a palavra, o termo excludente, ele está excluindo a ilicitude, ou seja, algo errado, no auto de resistência, na ação concreta da polícia ou de qualquer cidadão. Aí é que entra um detalhe importante do projeto do Moro. Né? Se você pegar o projeto do Moro, quando ele fala excludente de ilícito, que é algo que é um projeto antigo do Bolsonaro aqui na casa. Importante dizer, essa é uma bandeira do Bolsonaro, que o Moro comprou como dele, e a bancada da bala aqui apoia, e é o grande projeto deles para a área de segurança. Então vamos, então o projeto do Moro, além de ampliar muito a questão penal, ele tem o excludente de ilicitude como os dois carros-chefes. Não é um projeto de segurança pública do Moro. O excludente de ilicitude, ele vai dizer o seguinte: se um policial reage e mata, a lei já prevê o auto de resistência. Mas se um cidadão comum, você, né, que está armado, e aí isso tem a ver com a posse de armas também no decreto do Bolsonaro. Você está armado, você está sob medo, e você reage na sua legítima defesa, e você mata alguém, um juiz pode anular a sentença fazendo o excludente de ilicitude. Ele exclui o que está errado, ele exclui a ilicitude. E você, na verdade, agiu sobre a legítima defesa. O Moro está ampliando o conceito de legítima defesa que não precisava. A legítima defesa já é ampla. Quando ele amplia o conceito de legítima defesa, ele possibilita, na verdade, que as pessoas da sociedade, cidadão comum e o policial possam matar mais. Então eu quero polemizar com alguns exemplos. E isso vai diminuir a quantidade de investigação? Isso ele pode fazer sem qualquer investigação? O juiz pode anular uma decisão, uma investigação. Isso que o projeto do Moro traz. O juiz anula qualquer sentença. O juiz pode anular qualquer sentença. Essa é a grande novidade. Ou seja, ela amplia a possibilidade de legítima defesa. E não é só da polícia. Nós vivemos um lugar de extrema violência policial. Se alguém tem dúvida, domingo mostrou pra gente que não precisamos ter dúvida. Né? Qualquer medida legal, Vanessa, deveria ser para inibir a violência policial. Qualquer medida legal deveria ser para controlar as ações da polícia. Jamais para possibilitar que essa polícia seja mais violenta. Não, e a gente já isso seja cobertado. E já há pouca investigação, né? Olha, você está impossibilitando que haja investigações. Posso dar um número? Eu presidi uma CPI, fui relator de uma CPI dos autos de resistência. Essa CPI foi pouco conhecida porque a Assembleia não voltou ao relatório final. 98% dos casos de auto-resistência, 98% dos casos de auto-resistência foram arquivados pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. 98%. É muita coisa. É muita então, coisa. Não é só o policial que mata, o responsável pela violência. Quase é investigado. Nada é investigado. Nada é investigado. E não é só o policial que aperta o gatilho. O promotor quando pede para arquivar, o delegado quando não investiga e o juiz quando arquiva, eles são responsáveis pela violência policial. Agora, esse caso de excludente de ilicitude pode aumentar os casos de feminicídio, viu, Vanessa? Claro. Porque a ideia de você agir sob forte emoção, um marido chega em casa, pega uma situação de traição, ele está sob forte emoção, ele tem uma arma em casa, ele mata a sua mulher, ele vai alegar que estava sob forte emoção, e ele vai estar na sua legítima defesa? O Moro diz que não. Mas a lei dele abre brecha para isso. Nós conseguimos abolir a parte da legislação que dizia que ele matava em defesa da honra. Exatamente. Em defesa da honra. Isso já foi embora. Agora eles estão voltando com isso? Isso não está escrito, mas claro que isso pode ser interpretado. Na prática pode. Olha, está chovendo forte aqui também, não é só o Rio de Janeiro, não. Parece que Brasília está caindo em água aqui, mas eu queria fazer uma pergunta sobre outros pontos do projeto do Moro. Vamos lá. Quais são outros pontos importantes das pessoas saberem, além desse? E aí você falou aqui que esse não é um projeto da segurança pública. Não. Mas o que o Moro divulga para a sociedade, para o Brasil inteiro, que este é o projeto de segurança pública, de combate à criminalidade. É isso? Não. Eu acho muito bom o ministro da Justiça estar preocupado com a segurança pública e estar querendo fazer um anteprojeto para combater crime organizado. Eu acho meritoso o objetivo e a intenção. Ok. Né? Mas acho que ele tem que entender a limitação que ele tem. Ele vem de isso não é nenhum defeito. Eu sei que ele é muito vaidoso, né?
A vaidade pode ser um instrumento bom para combater, né, baixa autoestima, mas ela não pode ser um instrumento que te impossibilita de ouvir as pessoas, ainda mais em cargo público. Então você não pode fazer um projeto que mexa com tantos pontos da legislação penal sem ouvir a sociedade. Agora, no grupo de trabalho que eu faço parte aqui no Congresso, nós organizamos 10 audiências públicas. E claramente a bancada da Bala e o Moro ficaram irritados e não gostaram disso. Olha, você não pode aprovar um projeto de combate ao crime organizado que toca em tantos pontos sem fazer audiência pública, sem debater com a sociedade, sem ouvir juristas, profissionais da segurança, vítimas da violência. Você tem que ouvir as pessoas. Ainda mais quando o projeto é polêmico. Claro, e é polêmico. Quais são os pontos, Gilberto? Alguns pontos, né? Primeiro, não tem estudo de impacto. Isso eu perguntei para ele, estou dizendo que não tem estudo de impacto e ele me disse isso. Vai ter com certeza o aumento da população carcerária. O Brasil já é a terceira população carcerária do mundo. O Brasil teve a maior taxa de crescimento de população carcerária nos últimos 10 anos. Nenhum país do mundo prendeu tanto quanto o Brasil. A gente prende muito e prende mal. E os níveis de violência só aumentaram. O que prova que o encarceramento em massa não resolve os problemas da segurança pública. Quando ele faz um projeto penal e diz que é um projeto de segurança pública, é porque ele acredita que o inchaço do sistema penitenciário resolve a segurança pública, o que está provado na história recente do Brasil que não é verdade. Né? Então você tem, por exemplo, 750 mil presos no Brasil hoje. Né? A gente só perde para os Estados Unidos e China. Só. Passou, né? A Rússia. Passou a Rússia. 42% dos nossos presos são presos provisórios. Presos que não foram julgados. Não tem uma linha do projeto do Moro que dê conta disso. Não tem uma linha. A bancada da Bala faz de tudo para acabar com a audiência de custódia, que ele não fortalece. Já o projeto do Alexandre Moraes fortalece a audiência de custódia. Mas esse foi o Lewandowski lá no CNJ. Exatamente. A gente aprovou no Senado, mas está parado. A Câmara não aprovou. A Câmara não aprovou. Então isso vigora por uma decisão do Conselho Nacional de Justiça. Vamos dizer que o Parlamento não deixa aprovar. A audiência de custódia é decisiva. O que diz a audiência de custódia, que é outro termo que você tem que esclarecer? A pessoa presa tem direito a ter acesso a um juiz. Isso é a coisa mais elementar de qualquer democracia do mundo. Você está preso, você pede seu direito de ir e vir. Ah, mas cometeu um crime. Tá bom, se cometeu um crime, é isso que o juiz vai dizer. Né? Se as provas são provas... E a audiência de custódia pode entender que não há prova suficiente para você responder por aquele crime. Mas é um juiz. É ter acesso ao juiz. Então não é um instrumento de impunidade, é um instrumento de justiça. Você vai ter acesso ao juiz. É isso que é a audiência de custódia. Bom, não tem uma linha sobre isso. Ele corta benefícios, diversos benefícios de progressão de regime. Né? Então você está num regime fechado, você cumpriu tantos anos de pena, você vai para o semiaberto. Ele muda, ele altera essas regras, ele endurece as penas nesse sentido, ele aumenta a possibilidade de penas, ele cria, que aí é um debate constitucional, né? Ele cria prisão em segunda instância. São medidas que evidentemente levam a um crescimento da população carcerária. Isso é indiscutível. Né? Você muda benefício, você aumenta as penas e você prende na segunda instância, a população carcerária aumenta. Eu perguntei para ele, aumenta em quanto? Qual é a estimativa em 6 meses e 1 ano do crescimento da população carcerária brasileira? Aí ele falou assim, não sei. Não tem esse estudo, porque não tem como fazer. Eu falei, mas como não tem como fazer? Primeiro que é obrigatório fazer por uma razão. Exatamente. Por que é obrigatório fazer? Tem que ter um impacto. Porque tem um impacto orçamentário. Exatamente. Inclusive. Todo projeto tem que ter. Essa parte da emenda constitucional 95 é obrigatório. O projeto não tramita. E olha que a gente é contra a emenda. É contra a emenda constitucional. Mas já que tem, cumpre. Né? Porque você tem que... Imagina, a população brasileira carcerária vai para 1.200.000. Isso muda o orçamento. Né? De tudo. E muda o orçamento dos estados. Porque a gestão do sistema penitenciário é estadual. Estaduais. Né? Isso pode acabar com a economia dos estados. Então, claro, tem que ter impacto. Né? Não tem isso. Dobra a população carcerária, tem um impacto social também. Esse argumento da população carcerária, desculpe interromper, Freixo, imagina. É porque é tão frágil. Veja bem, isso aí é colocar as pessoas ali como presas das facções criminosas no país que dominam todos os presídios do Brasil. Essa é uma contradição que tem o projeto. Porque se o projeto é instrumentos para combater o crime organizado, aumentar o sistema penitenciário, sem dizer qual será a política penitenciária, é fortalecer o crime organizado. A segunda questão, Freixo, é o seguinte. Esse é um ponto crucial do projeto dele. A prisão em segunda instância, está aqui, ó, artigo 5º da Constituição, inciso 57. Isso aqui, para mim, o problema foi Lula. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado e sentença penal condenatória. O Supremo mudou uma interpretação. O Supremo não pode interpretar em cima do que está na Constituição. Mas o mais grave
é Sérgio Moro querer mudar uma cláusula pétrea Por um projeto de lei. Por um projeto de lei. Não é nem PEC poderia. Então mostra a improvisação também deles. Né? Completamente. E na verdade, como é que eu caracterizei esse problema? E não é nenhum problema pessoal com o Moro, vai. Eu estou discutindo uma questão tecnicamente. E eu já me coloquei à disposição deles para discutir todo o grupo de trabalho, fazendo um debate técnico. Né? Tem minhas posições políticas, mas eu estou fazendo... Você do PSOL e o nosso Tenente Paulo Teixeira. Tenente Paulo Teixeira. É brincadeira. Freixo estava brincando que... só para explicar. Explica aí, é tanto coronel... Porque eu e o Paulo Teixeira, eu e o Paulinho, a gente é da Comissão de Segurança, além da gente ser também do grupo de trabalho. Mas na Comissão de Segurança, só eu e ele que a gente não tem patente. Né? Todos os deputados são capitão, delegado, coronel, general. Aí eu estou propondo ao Paulo a gente fazer um projeto de lei para ele virar tenente, virar cabo, qualquer coisa, para a gente ter uma patente para poder ter mais sistema de igualdade de tratamento na Comissão de Segurança. Uma brincadeira à parte, não é uma questão pessoal, mas isso é contra o governo, quer atingir o governo, não. Não leva para esse lado. Você estuda esse tema há muito tempo. Então, assim, outra coisa importante, que você toca, e isso para mim é muito decisivo. Vamos combater o crime organizado. Eu quero combater o crime organizado. Minha vida foi completamente alterada, você sabe disso, você conhece a minha vida particular. Eu fiz a CPI das milícias. Enfrentei o crime mais organizado do Rio de Janeiro. Né? Tem 10 anos isso. Minha vida mudou. Isso foi em 2008. Em 2008. Minha vida mudou completamente. Minha vida pessoal mudou completamente. A CPI das milícias levou à prisão todos os donos de milícia, todos os chefes de milícia. Né? E fizemos 58 propostas concretas. Nenhuma das propostas do relatório da CPI das milícias consta no projeto do Moro. E aí o que é? Vai combater crime organizado e não vai combater milícia? Que é, de todas as organizações criminosas, a mais poderosa, porque é a única que tem projeto de poder. Mas aí... Aí a gente aí não Bolsonaro, aí ele Bolsonaro. A gente não quer falar mal das pessoas, das figuras, do ministro da Justiça ou do presidente da República, nós somos obrigados a dizer e combater a teoria que eles defendem, a postura deles. O Bolsonaro, o filho dele, a cada semana homenageava um miliciano. O Bolsonaro tem discursos deles de legalização. De legalização. Em 2008. Sim. No momento que eu estava tipificando a lei de milícia, né, o Tarso Genro, inclusive, ministro da Justiça, que em 2009 me ajudou muito nesse processo, porque a gente precisava tipificar o crime de milícia, porque não era tipificado. Quando a gente investigou a milícia, o conceito, a opinião pública sobre milícia era favorável à milícia, né? De várias autoridades. O Bolsonaro defendeu a legalização quando a gente tipificou o crime de milícia. Você vê em que lados opostos a gente está. Agora, não dá para dizer que vai enfrentar o crime organizado e não tem uma linha. Aí, nos encontros que eu tive agora com o Moro aqui no Congresso, ele falou, não, deputado, mas eu coloquei lá que milícia é organização criminosa. Eu falei, me perdoe, ministro, mas você não precisa dizer, porque a gente já tipificou como crime. E milícia não é a mesma coisa que as facções criminosas. Aí é um erro profundo do projeto Moro. Por exemplo, ele diz o seguinte, vamos acabar com as facções criminosas, aumentando o regime de diferenciar disciplinado para os líderes, endurecendo a pena para os líderes de facção, mas o projeto dele aumenta a população carcerária. Claro. As facções do crime, e eu não tenho problema de citar, Comando Vermelho, PCC, Comando, Terceiro Comando, ADA, enfim, as facções que tem do Nordeste, que são oriundas dessas facções do Sudeste, essas facções, todas as facções, nasceram do cárcere. Nenhuma facção nasceu da favela ou da periferia. Vamos lembrar o primeiro de ano, acho que de 2018, no Amazonas. Sim, lá sempre é. Mais de 60 mortes. Então, todas as facções nascem a partir do caos carcerário. Foi assim o PCC. Né? Então, fruto do Carandiru. Né? Todas as facções nascem fruto do caos penitenciário. Não ter política penitenciária é a política penitenciária. Quantas linhas tem no projeto do Moro sobre política penitenciária? Por exemplo, quantos presos vão estudar? Quantos presos vão trabalhar? Qual é a política penitenciária? Qual é a política para ampliação, por exemplo, dos programas sociais e vínculos com as universidades que não existem no sistema penitenciário? Qual vai ser a formação dos agentes penitenciários? Quantos psicólogos, professores, assistentes sociais e profissionais da saúde terão no sistema penitenciário? Não tem uma linha sobre isso. Então, não tem política penitenciária, dobra a população carcerária, as facções vão ter mais poder. Claro. E milícia não tem nada a ver com cárcere. A milícia não nasce no cárcere. A milícia nasce nas relações de poder com a periferia pobre. Milícia é Estado leiloado. Milícia não é Estado paralelo.
Milícia tem projeto de poder, milícia tem estrutura de máfia. Participa da eleição? Milícia elege gente. Representantes. Elegeu o senador. Mas as facções também estão elegendo. Elegeu o senador? É isso que eu quero falar para você. É isso que eu quero fazer uma pergunta. Você foi presidente. Você estava à frente da CPI das milícias em 2008. De lá para cá, as milícias cresceram muito no Rio de Janeiro. Porque não tirou delas o poder econômico nem político. A milícia é o único grupo, Lindbergh. Milícia é o único grupo no Rio de Janeiro que transforma o domínio territorial em domínio eleitoral. Todo dono de milícia é dono de centro social, como toda máfia. É só a gente ler a máfia. Eu fui para a Itália falar sobre milícia, e na Itália todo mundo entendia, né, o que era milícia, claro. Você vai na Alemanha explicar milícia, ninguém entende nada. Né, porque os caras não conseguem entender porque é que o Estado funciona desse jeito. Agora, você vai na Itália explicar milícia, claro, já entendi. Né? Todo mundo, porque é uma estrutura de máfia. Tem projeto de poder, claro. Tem braço armado de terror e braço de assistência. Todo miliciano é dono de centro social. Todo miliciano ocupa e substitui o Estado, Estado leiloado. Né? Se não tirar deles o poder político no território e o poder econômico, não adianta prender. Ô Freixo, agora sou eu que vou falar. Na verdade, aqui a relação da família Bolsonaro com milícias. Porque no começo era um discurso de aproximação lá atrás. Um discurso que rendia votos. A defesa dos policiais. É claro que todo mundo defende o bom policial, mas ninguém defende. Claro. E ali tem homenagens a policiais que estavam envolvidos em crimes. Né? Eles passaram ali, teve uma aproximação um pouco que levou, num primeiro momento, ao aumento da base eleitoral. Né? Era uma coisa visível ali no Rio de Janeiro. Eu fico vendo a situação atual agora. Eu não sei, porque o caso da Marielle, eu queria que você entrasse nisso. Você que era tão próximo, Marielle fez parte da tua vida de forma tão intensa. Eu lembro do dia que a Marielle morreu, você ali na Câmara de Vereadores. Você estava destroçado. Claro. E a gente sabe essa relação desses grupos com a morte da Marielle. Eu fico vendo, agora a gente estava gravando, você ligando para um familiar teu, que eu não quero citar o nome, mas você preocupado com a segurança. Ligando, que hora você vai chegar em casa, como é que vai chegar em casa. Então eu queria que você falasse mais disso, falasse da Marielle, falasse dessa tua situação, porque é uma situação que te aprisiona também. Você tem limitações, você e tua família. Agora, quando você foi ver a investigação desse caso de Marielle, prenderam esses dois que estão acusados aí da morte da Marielle, mas a gente precisa saber quem são os mandantes. Exatamente. A gente viu que eles pesquisaram sobre tua vida, sobre a vida dos teus familiares. Eu queria que você falasse também desse teu lado pessoal. A morte da Marielle foi... Eu tento me policiar sobre isso o tempo inteiro, né? Porque é um exercício curioso e difícil, né? Porque a Mari tinha uma relação pessoal comigo muito forte, né? Eu conheci a Mari em 2002. Eu fui professor da irmã da Marielle no ensino médio. Eu nem pensava em ser deputado, o PSOL nem existia, né? A Marielle entrou na minha equipe no primeiro dia eleito deputado estadual, trabalhou 10 anos comigo até se eleger vereadora. Então eu tinha uma relação muito profunda pessoal. Mas a Marielle virou um símbolo, né? Mundial. Muito forte no mundo. E assim, o símbolo que a Marielle virou me coloca num lugar delicado, porque sempre que eu falo da Marielle, eu falo do afeto. Eu falo de uma pessoa íntima. Mas eu não posso mais falar dela somente íntima, eu posso sentir. Mas eu preciso o tempo inteiro me policiar para entender que ela virou um símbolo, né? E é um símbolo muito forte. E é um símbolo muito maior de qualquer coisa que eu tenha vivido na vida pessoal com ela. Por que ela virou esse símbolo todo? Por tudo que ela representava, claro, mas por um desejo de um mundo também, né? Muita gente que fez da Marielle um símbolo só conheceu Marielle depois que ela morreu. Eu acho que, minha leitura, gente, é que o mundo diz aí que queria ter conhecido a Marielle e queria conhecer mais Marielles, né? Porque conhecia a luta dela. Porque se identificou com ela, claro, e sentiu saudade daquilo que não teve. É por isso, Freixo, a raiva de muita gente, esses que defendem a liberação de armas, a pena de morte, que defendem a diminuição da maioridade penal, a raiva que tem de Marielle, que não é claro, tenta matá-la depois. Marielle, mas tenta matar o símbolo. Do símbolo da luta que ela representa, do empoderamento da mulher negra, do pobre, do favelado. Tem uma disputa de projeto de sociedade. Sem dúvida. É o antagonismo que tem aí. Tem uma disputa de que sociedade a gente quer viver, né? Então, assim, eu sempre tento me policiar o tempo inteiro para não ter nenhuma fala exageradamente
paternalista, carinhosa com a Mari, porque eu preciso respeitar o quanto ela virou um símbolo para as pessoas. Então isso é um exercício que não é simples de ter, né? Eu estou falando de um símbolo que custa muito caro para o projeto de sociedade que a gente está brigando para ter. O preço pessoal disso é muito caro. E essa era uma conversa muito grande que eu tinha com a Mari, viu? Como ela acompanhou muito de perto todos os meus passos, todas as minhas ameaças, ela se preocupava muito comigo. As nossas filhas têm a mesma idade, né? Então a gente conversava muito pessoalmente. E ela sempre dizia o seguinte: eu não tenho a tua escolha. Olha que ironia, né? Eu não quero ter a tua vida, que eu não quero virar Marte, eu não quero virar símbolo. Ela dizia isso para mim sistematicamente. A companheira, a Mônica, dela, sempre brincava com ela e dizia: olha, se você entrar aqui dizendo que você vai fazer alguma CPI parecida com o que aquele maluco está fazendo, você perde a mulher, você perde a esposa. Essa era a conversa que a gente tinha. Então ela nunca foi irresponsável, nem eu, mas enfim. Mas ela nunca foi kamikaze, ela sempre teve um cuidado muito grande. E fizeram o que fizeram com ela, né? É muito brutal. Muito brutal. A gente não pode nunca esquecer, a gente não pode nunca naturalizar. E tem uma coisa violenta, nojenta que a direita está fazendo agora. Queria até poder dar uma desabafada aqui, porque os caras estão entrando nas nossas redes dizendo: vocês não querem mais saber quem matou Marielle, porque quem mandou matar, porque quem matou foi um traficante ligado a vocês. Que coisa estapafúrdia. Mas isso aí é para desviar a atenção do fato que esses dois que estão presos, que foram os matadores, eles tinham uma ligação com a milícia. Um morava, inclusive, no condomínio. Do lado do presidente. Do lado da casa do presidente. Havia laços familiares, não é? Laços de familiares entre eles. O que não faz o presidente. Claro, não estamos exatamente. A gente não é irresponsável. De acusar sem qualquer prova. Ou aqui, mas dá para dizer que a família tem relação com a milícia. Isso aí dá para dizer. Porque eles dizem. Que eles defendem publicamente. Então é algo assim que nós não podemos sossegar enquanto a gente não souber. Quem matou Marielle descobrir qual é a razão política da sua morte. Porque há uma razão política. Eu assisti. Não dá para dizer que esses caras agiram não dá para dizer que esses caras agiram por conta própria. Eles eram matadores profissionais. Enriqueceram assim. Né? Eram orgânicos do crime do Rio de Janeiro. Eram de um grupo chamado Escritório do Crime. Que todo mundo que trabalha com segurança pública sabia quem eles eram. Esse cara vai matar por raiva de uma pessoa que ele não conhecia. Que ele investigou pouco, ele investigou muito a minha vida. A da Marielle ele investigou na véspera de matar. Então ele nunca foi na vida dele movido por ódio, ele é um assassino frio e calculista. E quantas armas tinha na casa dele, não é? 117. 117. Fuzis. Fuzis, que é proibido venda, né, de uso exclusivo. É a maior apreensão de fuzil da história do Rio de Janeiro. Olha aí. Vanessa, a Marielle morreu dia 14 de março, né? Executada dia 14 de março. Vai fazer 1 ano e 1 mês, domingo, e a gente vai estar na rua cobrando quem mandou matar a Marielle. Eu me lembro que depois dessa execução, eu liguei para o Freixo, porque estava aquele período próximo da prisão do Lula. Sim. E você teve um gesto que foi de fazer um ato unificado, no Circo Voador, com a presença do Lula. Foi um ato muito simbólico. Muito forte. Muito forte, porque estavam todas as lideranças. E a gente sabe que o pessoal nunca tinha apoiado o Lula, não apoiava o governo do Lula, mas esteve juntos com a gente na luta contra o golpe da Dilma Rousseff. E naquele momento vocês disseram: vamos para o ato junto com o Lula. Foi uma segunda-feira, Vanessa. E foi o Freixo, foi o Tarcísio, a Jandira do PCdoB, a Manuela Dávila foi, o Haddad estava. Nós fizemos um ato muito importante muito ali. Bonito. Foi no dia 3. Família da Marielle toda presente. A família da Marielle estava, a mãe da Marielle estava. A mãe da Marielle é uma paraibana, uma nordestina que tem muita garra. E logo depois, na sexta-feira, prenderam o Lula. Sim, 3 dias, 4 dias depois. Eu me lembro que o Lula ia gravar para um programa eleitoral. O Lula disse: não, Lula, eu gravo na próxima semana, lá em São Paulo. Ele não imaginava que fosse ser preso ali. Eu queria que você falasse também dessa relação, a Marielle e o Lula preso num momento como esse, também quando a gente sabe o Sérgio Moro, que condenou o Lula, vira ministro do Bolsonaro. Freixo, com essa pauta. Quando eu viajo no mundo, as pessoas não acreditam. Que o ministro que prendeu o Lula, que o juiz que prendeu o Lula, virou ministro do Bolsonaro. Eu queria que você falasse um pouco do Lula também. Claro, claro. Eu acho que é uma... Se a gente for pensar o que soma isso, e aquele ato do Circo Voador foi muito marcante para mim, né? E teve um episódio muito curioso, só para descontrair aqui, porque esse assunto que é sempre muito tenso, né? Eu não tinha casado ainda com a Antônia, a gente morava em casas separadas,
Eu estava na casa da Antônia Pellegrino, que é minha mulher, e o Lindbergh me ligou e falou, vamos fazer esse ato junto? Eu falei, vamos, deixa eu conversar com o pessoal do PSOL. Não, o Lula quer te ligar. O Lula malandro, até dizer chega, né? E aí ele vai, e a minha companheira, ela é neta do Hélio Pellegrino, que foi muito amigo do Lula, né? E é um avô muito querido da minha mulher. O Lula malandro, como sempre, me liga e fala assim, mas deixa eu falar primeiro com a Antônia. E aí, claro, né? Aí vai falar com a Antônia e começa a falar do Hélio Pellegrino, do avô. E quando eu olho pro lado, tá minha mulher aos prantos, no telefone, falando com o Lula. E ela passa o telefone pra mim, eu falei, tá marcado, né? Não tem mais o que discutir, né? Depois dessa manobra, né? Você não sabia disso, não? Não. Depois só que ele falou do Hélio, mas não sabia que assim. Não há ninguém. Bacana. Aí eu falei, quando eu atendi, eu ainda brinquei. Eu falei, presidente, se eu disser que a gente não vai fazer o ato... Acaba aqui meu casamento. Não vai ter o ato e não vai ter casamento. Assim, então eu não tenho a menor condição. Mas enfim, a gente brincou ali muito, mas todo episódio que envolve eu falei isso agora, há pouco tempo lá na ABI. Eu tenho um respeito pela história do Lula profundo. Eu tenho um respeito pela história do PT profundo, independente de qualquer divergência que eu tenha tido com os governos do PT. E eu acho que isso talvez reforce ainda mais a importância que eu dou a essa história, a importância que eu dou a todas essas lutas. Eu tive muitas divergências no governo da Dilma e eu tive em todos os atos contra o golpe. Porque tem um marco fundamental que tem a ver com a morte da Marielle, tem a ver com a prisão do Lula, tem a ver com o golpe, tem a ver com tudo que a gente está vivendo e tem a ver com a agenda de retrocesso profundo do Bolsonaro, que é uma crise das mais sérias da democracia brasileira na República. É isso que une todos esses pontos, né? Toda a condução do Moro, no vazamento de informação, nas condutas irregulares, né? Na ausência de prova, no fato... Como é que é o nome que você dá? Agora me deu um branco do cansaço. Fato consumado. Né? A ideia de fato consumado, que é uma aberração jurídica. Né? Ou indeterminado. Ou indeterminado. Né? Enfim, a morte da Marielle é uma morte política. Quem mata a Marielle... Como a prisão do Lula é uma prisão política. Como a prisão do Lula... Mas por que isso tem elementos em comum? Assim? Quem mata a Marielle mata por alguma razão política. A gente precisa saber. Da mesma maneira que a gente precisa dizer o Lula livre, ele não é uma materialidade. Ele é um sentimento de justiça. Isso não significa ter acordo, não ter acordo com o Lula, concordar ou não concordar, estar no mesmo partido ou não estar no mesmo partido, não. Isso tem a ver com um projeto de sociedade, com marcos fundamentais da democracia e da república. É isso que está colocado. A gente precisa saber quem mandou matar a Marielle, a gente precisa do Lula livre. A gente precisa deter o retrocesso profundo que o governo Bolsonaro está fazendo. Eu acho interessante, viu, Lindbergh, ressaltar isso que ele diz. Isso não tem nada a ver com concordar ou discordar do Lula ou do seu papel político à frente da presidência. Porque nas redes sociais isso virou mania, né? Você é a favor da liberdade do Lula, mas no governo dele... Babaca, ladrão, tá preso. As pessoas elas só classificam o Lula através de adjetivos. Agora, veja bem, você diz isso exatamente no momento em que o Guedes, o Paulo Guedes, com quem a gente tem uma discordância profunda, que é o ministro da Economia, o que ele disse em relação ao Lula? O presidente Lula... ele não é uma pessoa corrupta. Olha o patrimônio dele, ele não tem nada. Não roubou nenhum tostão. Não roubou nenhum tostão. Pela situação de vida dele. Então você veja o Guedes, com o presidente do Tribunal de Contas. Ministro da Economia do Bolsonaro. Pois é. Então, você veja, eu acho que as pessoas não mais esclarecidas, da porque o povo mesmo, aquele que se informa através dos meios de comunicação tradicional, esses coitados, eles são levados a isso, porque eles não têm as informações concretas para ele próprio chegar e ter o seu próprio juízo de valor. Então eles são induzidos a isso. Agora, quem sabe, como o Guedes disse, o presidente Lula não roubou um tostão. Você tocou em dois pontos fundamentais em momentos distintos. Assim. Da mesma maneira que as pessoas tentam matar Marielle enquanto símbolo, já mataram ela enquanto mulher, enquanto pessoa. Mas tentam matar o símbolo da Marielle. Sim, não o tempo inteiro tentam matar. Era vinculada ao tráfico. Aí, pega uma foto de uma mulher negra sentada no colo de um cara e fala, olha a Marielle sentada no colo do Marcinho VP. Não era a Marielle, não era o Marcinho VP, a foto não é do Rio de Janeiro. É uma loucura, né? E por quê? Porque é preciso matar o símbolo. Claro. É preciso matar o símbolo também do Lula. Então não é uma questão de divergência ou não. São mortes de símbolo. Mortes de símbolo são coisas importantes em qualquer processo democrático, em qualquer processo de ruptura da democracia. É isso que está em jogo, é isso que a gente está disputando dia a dia. E aí é um dia a dia que tem que ser pedagógico, tem que ter esse programa de vocês, tem que ter encontro, tem que ter conversa, né? Tem que ir nos lugares, tem que gerar material. A reforma da Previdência é uma pauta muito importante. Né? Claro.
né? A gente tem que saber o pacote do Moro, a gente tem que enfrentar e a gente está enfrentando com qualidade. Né? Eu não gosto de disputa de lacração. Né? Estou usando o termo que meus filhos usam. Né? Essa disputa de lacração, primeiro que eu não sei fazer, se eu fizer eu perco. Né? Eu acho que a gente tem que ir para uma disputa de conteúdo. De conteúdo. Eu quero provar que a reforma da Previdência aumenta a desigualdade. Vai trazer a fome de Entendeu? volta. Então eu quero. Que o pacote de Moro não é um pacote de pacote Moro da segurança pública. não vai combater o crime organizado e não vai melhorar a segurança pública. Vamos para uma disputa de projeto. Porque tem gente, mesmo no parlamento, que sabe disso tudo que a gente sabe, mas por uma questão de compreensão de estar do lado da população, vai para o caminho mais fácil. Isso é um equívoco. É o populismo penal, achar que esse Senado discurso é um discurso mais fácil. O projeto está aqui, começa aqui. O Senado lá... Só fazer uma observação, e tem uma coisa que eu tive refletindo e já produzi sobre isso. Eu acho que o pacote do Guedes e o pacote do Moro, eu não acho que eles foram pensados juntos, porque esse governo não tem governança nenhuma, então nada é feito junto, todo mundo faz tudo separado, não há governo, não há projeto de governo, não há nada, né, não há governança, mas o pacote do Moro e o pacote do Guedes, eles se encontram, tá? Tem um pensador que eu gosto muito, e um pesquisador chamado Luc Vacan, é um pesquisa do sistema penitenciário norte-americano, né? Ele tem um livro chamado Punir os Pobres, né? É muito interessante. Ele já veio ao Brasil pesquisar o sistema penitenciário aqui. Ele tem uma frase que eu acho que une os dois projetos. Para todo Estado mínimo, é necessário um Estado penal máximo. Claro. É isso. É uma lógica que o Luc Vacan ele consolida, ele mostra assim, por que o sistema penitenciário no mundo cresce nesta proporção no momento do neoliberalismo? Porque a produção do Estado mínimo necessita de um Estado policial, de um Estado penal máximo. Então, neste ponto, a reforma da Previdência se aproxima ao pacote do Moro. Vai gerar um Estado penal e vai gerar um Estado mínimo. Porque exclui um grande contingente populacional de uma possibilidade de uma vida minimamente digna. Aí essas pessoas vão para onde? Essas pessoas têm que ser mortas, essas pessoas têm que estar encarceradas. Vanessa, para ir fechando a nossa reunião, Marcelo... Virou uma reunião essa nossa entrevista. Essa nossa entrevista. Você foi para o segundo turno contra Marcelo Crivella. Há uma grande decepção no Rio de Janeiro com o Crivella, não há governo. Você falou dessa situação, 10 pessoas mortas nessas chuvas. Você conhece minha casa, eu moro ali na Gávea, né? Mas todo o Rio de Janeiro, quando eu falei que tem um rapaz que morreu na Gávea. Morreu na Gávea, morreu lá. Arrastado por a correnteza na rua e morto, encontrado debaixo de um carro afogado. Eu estou falando da Gávea porque eu estou falando de onde eu moro, porque ali claramente dava para ver que tem um problema também de manutenção. Claro. Quando você não faz drenagem, quando você não limpa os bueiros, quando você não faz manutenção. E não houve investimento por parte da prefeitura nisso. E o Rio de Janeiro é uma situação de abandono, como você falou, em todas as áreas. Lindbergh, em 2017, 2018, ele gastou só 27% do orçamento em contenção de encosta e enchente. 27%. Em 2019, nenhum centavo. Freixo, eu sei que esse é um momento, que é um momento muito duro do Rio de Janeiro, é um momento que a gente tem que ter solidariedade com as pessoas, mas todo mundo olha para você também como candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Então há um sentimento das pessoas nesse momento, são pessoas que se sentem órfãs. E eu queria que você falasse um pouco disso, de como é, depois de uma eleição como essa, estar vivendo isso no Rio de Janeiro, se você vai ser candidato, se já existe definição sobre isso. Eu, com cuidado para que a gente não receber uma multa daqui a pouco eleitoral para dizer que a gente está campanha antecipada. Deus me livre, não aguento mais isso. Mas eu fui para o segundo turno, junto com uma campanha muito bonita ali, feito por muita gente bacana do Rio de Janeiro. A gente foi para o segundo turno com 8%, né, de tempo de 8 segundos, quem dera. 8 segundos de tempo de televisão, é tão pouco, demora a acreditar. 8 segundos de tempo de televisão, a gente conseguiu para o segundo turno uma campanha enfrentando ali a máquina do PMDB e de todos eles. E a gente fez uma campanha belíssima em 2016, lamentavelmente a cidade ficou nas mãos de um incompetente, de um irresponsável, né, de um criminoso, porque não dá para chamar o Crivella de outra coisa, né, 10 pessoas mortas e ele, de forma patética e irresponsável, não consegue reagir minimamente com o mínimo de trabalho, de empenho, de respeito às pessoas, né? Eu acho que a gente vai ter que disputar a cidade porque a gente está disputando um país, né? Eu acho que as eleições de 2020 elas podem representar um processo de inflexão de um governo fascista, de uma extrema-direita, não só no Rio de Janeiro,
E aí eu acho que a gente vai ter que ter uma composição de todas as forças progressistas com mais responsabilidade. Perfeito. Né? Então eu acho que a gente vai ter que discutir para o Rio de Janeiro, mas para o Brasil inteiro, projetos de disputa de sociedade, de disputa de poder público. O meu nome será provavelmente colocado à disposição, né, como uma pré-candidatura, mas a gente precisa fazer um projeto Claro. amplamente voluntarioso, né, no sentido de contar com todos os setores progressistas. Não dá para imaginar, né, que os setores progressistas não vão caminhar junto nessa disputa do sentido das cidades para pensar que projetos de E país. vocês falam sobre o Rio de Janeiro, essa tem que ser a realidade que nós precisamos construir em todo o país. E compreender que nós não podemos ficar também apenas no âmbito da esquerda, porque nós estamos diante de nós temos diante de nós um grande desafio. Eu estou falando do primeiro, campo progressista. exatamente, claro. O nosso primeiro grande desafio é garantir a democracia, que na nossa opinião, não é, ela está em risco. Exatamente. Por quê? Porque isso que você dizia, o Estado mínimo, ele passa a ser um Estado violento, um Estado penal e também um Estado ditatorial. Não é? Porque é tão ruim, exclui tanto as pessoas que não permitem que elas se mobilizem. Porque uma pessoa que sofre muito vai chegar uma hora que ela diz assim, olha, não dá mais não, eu não posso aceitar. Claro. Você veja, o Bolsonaro foi o presidente, Lindbergh, e nós vimos isso, que em primeiro mandato, nesse período inicial, de todos os presidentes do Brasil, é o pior avaliado. Sim. Ele está derretendo. E por quê? Porque as pessoas estão vendo agora o que está acontecendo. Por que ele não mira no banqueiro? Por que ele não mira nos incentivos fiscais? Só na área do petróleo, a gente lembrava hoje, eles aprovaram a PEC do trilhão. 1 trilhão de renúncia fiscal. Exatamente. Mas não é aí que eles miram, não. Não, é ele quer fazer a reforma da Previdência. Ainda dizem que é para acabar com o privilégio. Que acabar com o privilégio coisa nenhuma, é para acabar com a aposentadoria do povo. Exatamente. Freixo, eu vou fazer a última pergunta, você responde e a Vanessa vai fechar. Não, pedindo vocês pro pessoal. fecham. Não, você depois só pedindo para o pessoal se inscrever no canal à esquerda. Você tem uma frase que eu concordo muito. Que a esquerda tem que falar de segurança. Né? A esquerda tem que falar de segurança. Bom, hoje a gente falou disso até exagero. Se tem, né? Porque, na verdade, nesse último debate a gente sumiu. Eu quero confessar para vocês, eu aprendi muito aqui hoje, viu? Claro, mas confesso isso. O Freixo é a pessoa que talvez tenha mais acumulado como presidente da Comissão de Direitos Humanos, vivendo o drama do Rio de Janeiro como deputado estadual. Se tem um absurdo nesse projeto do Moro aqui, é não ter um plano de redução de homicídios. Exatamente. Isso é o que todas as entidades querem. E o mais grave, o Freixo sabe, eu sou autor de um projeto. Pelo contrário, o excludente de licitude pode aumentar o número de pessoas. Eu sou autor de um projeto que fala da desmilitarização da polícia, mas principalmente do ciclo completo. Sim. Porque eu acho que... O que é ciclo completo? Só no Brasil, em lugar nenhum do mundo, há uma polícia com uma PM que não investiga. Ela só faz o policiamento ostensivo. A única coisa que ela pode prender em flagrante, quando o cara está fazendo, entendeu? Pequenos crimes. Então, ela não investiga. Nós não temos investigação no Brasil. Eu acho que aí tem a base, Freixo. 4% de taxa de esclarecimento de homicídios no Brasil. De se construir um discurso de esquerda forte, falando de investigação, falando de inteligência. Eu acho que vai ser importante para o Rio de Janeiro, mas nesse debate contra a política do Moro, eu acho que a gente podia tentar novamente construir e organizar essas ideias para o debate nacional. Essa é a minha última participação. Eu acho fundamental, eu quero te dar a notícia que eu tive com o professor Luiz Eduardo Soares, nosso querido amigo, que foi uma pessoa importante na elaboração da PEC 51, né, que é essa, que o Lindbergh fala da reformulação e da modernização das polícias, acabando, enfim, com a lógica militar, que tem o apoio das polícias, diga-se de passagem, né? E a gente está reapresentando aqui pelo mandato a tua PEC. Viu? Que coisa boa. Te dar essa notícia aqui no Porque ar. Desmilitarização não significa uma polícia fraca. Não, pelo contrário. A polícia significa uma polícia eficaz, que é o que nós queremos, né? Isso. E não tem nada a ver com desarmar a polícia, tá, gente? Isso tem a ver com uma polícia eficaz, com um ciclo único, a ideia de que não existem duas polícias, existe uma única força. O modelo, por exemplo, muito próximo ao da Polícia Rodoviária Federal, né, que tem ciclo completo ali, com limitações também, mas enfim. A gente vai representar uma excelente PEC. Por que eu sempre insisto, e a gente fez um debate aqui nesse tempo de segurança pública? Eu não estou só no debate da segurança pública, eu sou professor de história, estou no debate de educação, debate de alfabetização, estou no debate da PEC, da PEC da Previdência, mas a esquerda, da década de 80 para cá, quando a sociedade inteira resolveu debater segurança pública por razões óbvias, por uma crescente de violência, a esquerda abriu mão desse debate.
deixou esse tema para a direita. E a direita fez o pior debate possível sobre segurança pública. E se apropriou disso. E isso levou a gente a ter um governo fascista hoje. E mais uma Não questão, isso eu acho que faz com que nós não tenhamos uma boa comunicação em relação a isso. Porque o que vocês estão falando A gente aqui, fica na defensiva. você está falando e eu fico pensando assim com a cabeça da maioria das pessoas. Claro. Porque a maioria das pessoas acha que bandido bom é bandido morto. Então, Essas pessoas mas se isso se cristalizou ao longo do tempo. E piorou, porque do bandido você tem hoje um número de mortes de pessoas inocentes que é algo assustador. Está aí esse exemplo desse fuzilamento, 80 tiros num carro de uma família, que poderia ser a sua família, poderia ser a família de qualquer um. Imagina, eu fiz uma CPI da milícia, fiz CPI do tráfico de armas e munições, fiz CPI do auto-resistência. E a direita diz que eu defendo bandido. Tem alguma coisa errada, né? Claro. Com essas 3 CPIs nas costas, não dá para dizer que eu... Enfim, agora, a esquerda tem que ter proposta de segurança pública. A esquerda tem que disputar esse projeto, porque isso porque não tem como disputar um projeto de sociedade sem dizer qual é a política de segurança que a sociedade vai ter. E a gente precisa ser mais ousado nisso. Perfeito. Marcelo, muito obrigado. Foi ótimo, viu? Essa entrevista vai ser um sucesso, porque tem temas novos. Vamos falar de um tema que nem todo mundo domina, o tema da segurança pública. E um tema muito complicado, né, viu, gente? Então eu quero pede para o pessoal se inscrever lá. agradecer o Freixo e dizer que se de fato eles estivessem preocupados com a segurança pública, talvez muitos desses projetos que já tramitam aqui receberiam o apoio integral e restrito e prioridade para a votação, né? Exatamente. Mas olha, agradecer vocês pela audiência que nos estão dando, pelo apoio. Em uma semana e pouco são quase 25 mil inscritos, isso é muito importante para nós, importante mesmo, porque esse canal não é nosso. Esse canal é de todo mundo. E é plural, Freixo, o que está fazendo aqui. A gente quer que tenha muita gente do PSOL, muita gente do PCdoB, muita gente do PT, muita gente que não tem partido, mas que defende a democracia. A gente quer ser dos colaboradores para a construção da grande unidade. Se a gente conseguir fazer um pouquinho, já está muito bom, né, Lindbergh? E olha, gente, quem não se inscreveu no canal, se inscrevam ainda e ative o sininho para receber a notificação dos vídeos novos. Obrigada. Um abraço.